Shalom, shalom, mais uma palavra de esperança para você, sua vida, sua família. Que Deus te abençoe. Quero lhe abençoar e que essa palavra venha trazer fruta 100 por 1 na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. O que Jesus fez em mim? Quando eu lembro o que Jesus fez em mim, isso traz esperança ao meu coração, isso traz esperança para a minha vida. E hoje eu queria falar sobre isso, o que Jesus fez em mim, o que Jesus representou para a humanidade. Tem um texto no livro de Salmos, capítulo 22, no verso 6, diz assim: mas eu sou verme, não homem, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. O Salmo 22 está falando do Messias, de Jesus. E aqui está dizendo que ele se fez como um verme, a vergonha dos homens, desprezado do povo. Então é um texto que fala de Jesus e que mostra que Jesus se humilharia e abriria a mão da sua glória para vir em forma de homem, 100% Deus, para se humilhar e morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus se desfez da sua glória, e o que nós precisamos é ter essa humildade de Jesus em nós. Então Jesus veio, se humilhou, abriu mão da sua glória para quê? Para nos servir. Então quando nós falamos do verdadeiro evangelho, o evangelho da esperança, o evangelho do poder, da salvação, da cura, da libertação, o evangelho de Jesus, nós falamos de um evangelho de humildade, de um evangelho de serviço. E Jesus, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, abriu mão de sua glória para nos servir. O texto de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 21, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. Ele está dizendo que nós também fomos chamados para seguir o exemplo de Jesus. Então a vida do evangelho, a vida cristã, é uma vida que nos faz servir os outros em suas necessidades. É uma vida que nós temos que sermos humildes como Cristo e seguir o exemplo de Cristo. Ele fala aí, Pedro, que nós fomos chamados. Cristo sofreu em nosso lugar e nos deixou exemplo para que a gente seguisse os passos dele. Então uma vida cristã é uma vida que você imita Cristo em tudo que ele fez. E uma das coisas é ter a humildade de servir. Nós não entramos na vida cristã para sermos famosos ou buscarmos uma glória própria. Deus pode nos fazer conhecidos, mas porque servimos aos outros, mas porque nós aprendemos a ser humildes como Cristo é. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou, mas Jesus também fez algo importante. Ele se inclinou para lavar os pés dos discípulos. Então, no livro de João, capítulo 13, vai falar ali de Jesus lavando os pés dos discípulos. De 6 a 10, fala que ele lavou os pés dos discípulos. Jesus, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que curou, que libertou, que salvou, ele se inclina para lavar os pés dos seus discípulos. Ele era o Rei dos Reis, ele é que merecia ter os pés lavados. Mas se você continuar lendo o livro de João, capítulo 13, de 12 a 15, vai dizer, ele diz que fez aquilo para que os discípulos fizessem como ele fez. Pedro chega a dizer: Senhor, o Senhor lavar os meus pés? Não pode, eu que devo lavar os seus. Jesus falou que ele teria que lavar, porque isso fazia com que eles fizessem parte dele, fossem um só com ele. E aí Pedro disse: então lava meu corpo todo. Jesus falou: não precisa, vocês já estão limpos pela palavra, eu preciso lavar somente os pés. Você vai saber no futuro o que é isso, Pedro. Mas ele estava ali dando um exemplo de humildade, que aquele que veio como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
Ele veio para se inclinar também, em humildade, para lavar os pés dos discípulos. Ele não fez isso para que os discípulos também lavassem os pés dele. Ninguém lavou os pés dele. Ele fez isso para que os discípulos também fizessem com outras pessoas, com outros discípulos. Jesus deu exemplo para que nós seguíssemos o seu exemplo. Então a vida, o evangelho, é uma vida de serviço, de suprir necessidade dos outros e uma vida de humildade. No livro de João, no capítulo 14, verso 1 e no verso 2, Jesus diz que Ele ia nos preparar lugar lá nos céus. Que nós não deveríamos deixar o nosso coração perturbado. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Então, Jesus disse, não deixe o coração de vocês ficarem perturbados, né? Não se turbe o vosso coração. Não deixe o coração de vocês ficarem aflito. Crê no Pai e crê em mim. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou aos céus deixar o lugar preparado onde vocês vão passar a eternidade. Então Ele nos ensinou a servir, sermos humildes e ficarmos tranquilos nele, descansar nele e segui-lo como exemplo. O Senhor é tão humilde que Ele decidiu morar no meu coração, morar no seu coração. A Bíblia diz que não há nada mais corrupto do que o coração do homem, nada mais enganoso. E Jesus decidiu entrar e morar no nosso coração. Olha a humildade de Jesus. Ele abriu mão de sua glória para que nós fôssemos servidos por Ele e o imitasse, servindo uns aos outros. Isso é um verdadeiro evangelho. Mas o que eu preciso saber a respeito do serviço? Primeiro, diminua a expectativa do retorno. Não sirva as pessoas esperando que as pessoas vão fazer a mesma coisa com você. Ensine-as fazendo para que elas façam a mesma coisa com os outros. O evangelho e o serviço aos outros não é um interesse próprio, querendo que aquilo seja retribuído a você. Tudo que você faz, você vai receber a colheita disso. O Senhor te fará colher. O Senhor te fará receber a colheita daquilo que você fez. Mas os discípulos, eles não tinham que voltar e lavar os pés de Jesus. Eles tinham que fazer com outros. Evangelho é assim. Você recebe e você dá a outros o que você recebeu. Você não vai dar nada que você não tenha. Então saiba, multiplicar, distribuir com os outros, dividir com os outros o que você recebeu para multiplicar. Quando você fala do Evangelho para as pessoas, quando você prega o Evangelho para as pessoas, quando você convida as pessoas para ir numa célula, numa igreja, testemunha da tua vida o que Cristo fez na tua vida, você está dividindo com as pessoas e dando às pessoas aquilo que você recebeu. Isso vai fazer com que o Evangelho se multiplique. Você divide com as pessoas, reparte com as pessoas para que se multiplique aquilo que você recebeu. Então, quando nós servimos entendendo que a nossa colheita vem do Senhor. A segunda coisa que nós temos que aprender no serviço: um servo nunca compara outro servo. Um servo nunca compara outro servo. Quando você serve, você não espera que outros sirvam também. Você serve pronto porque Jesus veio para servir e não para ser servido. Se você foi chamado para servir em algum lugar, ajudar na tua igreja ou em algum lugar, e outros não foram, não reclame porque outros não foram. Não se compare com outros. Você serve mesmo que outros não queiram servir. Um servo não compara outro servo. Ele serve e pronto. E a terceira coisa que eu preciso aprender a respeito de servir é que servir não é dar o que as pessoas querem. Servir é suprir as necessidades, dar o que elas necessitam. E o que mais as pessoas necessitam? O que as pessoas necessitam mais do que o alimento, do que a comida ali, do que o dinheiro? Elas necessitam de uma vida eterna com Deus, de paz no seu coração,
de entendimento do Senhor, do Espírito Santo para viver nessa terra. Dê a elas o que elas necessitam. Se elas necessitam de alimento, dê. Se necessitam de uma palavra, dê. Se necessitam de vida, dê. Mas servir, e saiba que servir é dar o que as pessoas necessitam e não o que elas querem. Porque as pessoas muitas vezes, nós não sabemos o que queremos, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Um dia Deus falou para Paulo, no livro de 2 Coríntios capítulo 12, a minha graça te basta. Versículo 9, a minha graça te basta, ele é suficiente. Sabe por que Deus diz isso para Paulo? Porque nem Paulo sabia o que era bom para ele. Paulo não sabia o que era suficiente para ele. Paulo não sabia o que era melhor para ele. Deus sabia o que era melhor para ele. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você. Porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes a nossa vontade é sempre boa, sempre agradável, mas perfeita é só a vontade de Deus. Eu quero te dizer, querido e querida, que só Deus sabe o que é melhor para você. Só Deus sabe o que é bom para a tua vida. Eu já vi muita gente dizer: eu já sou maduro, eu já sei o que é bom para mim, eu já sei o que é melhor para mim. Mas na verdade, nós não sabemos, independente da idade que temos e da experiência que temos. Só Deus sabe o que é melhor para nós e o que é bom para nós. Amém? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Jesus, o que Ele fez por mim? Ele me serviu. Ele veio para me servir. Abriu mão da tua glória para servir aos homens. Me servir, me ensinando para que eu faça a mesma coisa e multiplique o Evangelho, servindo a outros com humildade. Qual é a palavra de esperança que nós temos hoje? Cristo é tão humilde que Ele decidiu morar no nosso coração. Cristo é tão humilde que Ele abriu mão da sua glória para nos servir e se entregar por nós. Cristo é tão bom que hoje nós podemos servir como Ele serviu. E eu quero te convidar a servir os outros, dando aos outros o que eles mais necessitam: o Evangelho, a palavra, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Não se turbe o seu coração. Crede em Deus e também em mim, diz o Senhor. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Sirva com alegria, sirva em paz, sirva com gratidão, e o Senhor lhe recompensará, porque a graça dele é suficiente e lhe basta para tudo que você precisa na vida. Amém? Você está precisando de alguma resposta? Está com dúvida do que é melhor para você? Busque a Deus, passe tempo com Deus e Deus lhe mostrará. Eu te abençoo neste dia em nome de Jesus. Declaro sobre a tua vida a graça suficiente do Senhor, a graça que fortalece, a graça que salva, a graça que renova, a graça que justifica, a graça que chama, que santifica. Eu declaro sobre a tua vida a graça do Senhor. Derrama, Senhor, sobre esta vida que está assistindo agora a tua graça. Meu Deus, nos ensina a servir como Cristo serviu. Foi isso que Ele fez por mim, foi isso que Ele fez por nós. Abriu mão de sua glória para nos servir e nos ensinar a fazer isso com outros, multiplicar o Evangelho verdadeiro de poder, de serviço, de graça, de humildade. Nos ajuda a servirmos uns aos outros, assim como o Senhor nos serviu. Somos teus imitadores, nós queremos imitar a tua vida. Tu és digno de ser imitado, Jesus. Me ensina a te imitar. Me dá e coloca no meu coração a tua humildade e tira toda a exaltação da minha vida, que eu possa entender o verdadeiro Evangelho de servir com alegria ao Senhor e aos meus irmãos. Em nome de Jesus, que o céu se abra sobre a tua casa, que o céu se abra sobre a tua vida, céus de salvação, céus de cura, céus de libertação, em nome de Jesus. E que todo véu que impede você de ver, todo véu que impede a tua família de ser salva, caia por terra em nome de Jesus.
e que através do serviço do Senhor você alcance toda a sua família, seus amigos, as pessoas mais próximas de você, para Jesus Cristo. Eu te abençoo e que essa palavra de esperança entre no teu coração e frutifique 100 vezes mais. Amém e amém. Deus abençoe tua vida. Compartilha esse canal, compartilha essa palavra com alguém. Faz esse esforço aí, vale a pena. Dá um like, nos siga, nos ajude a distribuir a palavra. Deus abençoe. Beijo no coração.